Vamos entender um pouco o socialismo através de um professor de economia da Universidade do Texas. Esse professor diz que nunca reprovou um só aluno, mas uma vez reprovou uma classe inteira. E essa classe em particular tinha insistido que o socialismo realmente funcionava. Ninguém seria pobre, ninguém seria rico, tudo seria igualitário e justo. O professor então propôs o seguinte: ok, vamos fazer um experimento socialista nessa classe. Ao invés de dinheiro, usaremos suas notas nas provas. Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe e, portanto, seriam justas. Isso queria dizer que todos receberiam as mesmas notas, o que significava que ninguém seria reprovado. Isso também queria dizer, claro, que ninguém receberia uma nota A. Depois que a média das primeiras provas foi tirada, todos receberam uma letra B. Quem estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram muito felizes com o resultado. Quando a segunda prova foi aplicada, os preguiçosos estudaram ainda menos. Eles esperavam tirar notas boas de qualquer forma. E aqueles que tinham estudado bastante no início resolveram que eles também se aproveitariam do trem da alegria das notas. Portanto, agindo contra suas tendências, eles copiaram os hábitos dos preguiçosos. E como o resultado da segunda média das provas foi letra D, ninguém gostou. Depois da terceira prova, a média geral foi uma letra F. E as notas não voltaram mais a patamares mais altos, mas sim as desavenças entre os alunos. Começaram buscas por culpados. Palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe. A busca dos alunos por justiça tinha sido a principal causa das reclamações. Inimizades e senso de injustiça passaram a fazer parte daquela turma. O comunismo é bastante conhecido porque existe entre nós desde 1917. Na verdade, como tese já existia antes, desde o final de 1800, mas apenas entre poucas pessoas, cientistas que estudavam o assunto. Em 1917, houve a Revolução Russa provocada, foi uma revolução provocada para retirar o poder do czar russo e entregá-la ao povo, ao proletariado, as pessoas que deveriam comandar e gerir a nação. Essa era a ideia. Uma utopia absoluta. Não deu certo na Rússia, onde nasceu, e não deu certo em nenhum outro lugar do mundo. O capitalismo é um sistema socioeconômico que surgiu no Ocidente decorrente do rompimento do modelo feudal. O nome foi utilizado pela primeira vez por pensadores socialistas como Marx e Proudhon. Podemos afirmar que a base do capitalismo é a propriedade privada, que é a propriedade privada dos meios de produção e propriedade privada de capital. A propriedade privada dos meios de produção diz respeito à propriedade de terra, máquinas, fábricas e imóveis com fins lucrativos. E a propriedade de capital é o dinheiro. A estrutura social do capitalismo ela é formada por duas classes sociais. A primeira delas são os geradores de empregos, que é composta pelos proprietários de meios de produção. E a segunda classe social, e a maior delas, são os trabalhadores. Bem, de uma maneira simples e resumida, o fascismo é uma forma de governo radical e totalitário, no qual há forte veneração ao Estado, devoção a um líder central e forte, ênfase muito grande no militarismo e controle pessoal. Diferentemente do comunismo, no fascismo, as pessoas têm direito à propriedade, mas é um direito qualificado. Tem como símbolo um feixe de varas, fatias, símbolo usado no Império Romano
associado ao poder e à autoridade. Constitui-se de um feixe de varas amarradas por correias, simbolizando o poder de punir, símbolo também da soberania e união. Para que você entenda o que é nazismo, antes você tem que entender qual que foi o contexto histórico que o nazismo nasceu. Esse momento é chamado de entreguerras. Por que entre guerras? Porque é o momento que aconteceu entre o fim da Primeira Guerra Mundial e início da Segunda Guerra Mundial. É uma faixa histórica que divide a Primeira da Segunda Guerra Mundial. O nazismo vai nascer aí. O mundo vivia uma crise do liberalismo. Tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político. As pessoas acreditavam que o liberalismo não deu certo, principalmente durante a crise de 29, porque o pessoal já estava vivendo um caos pós Primeira Guerra Mundial. E com a crise de 29, esse caos aumentou. Além disso, havia um medo da onda comunista, porque em 1917 a Rússia tinha feito a sua revolução. Lenin, Stalin, Trotsky. Então se tinha um medo que o comunismo se propagasse para as outras pessoas, para os outros países. E também havia uma falta de fé na democracia, pois os países democráticos estavam, durante a Primeira Guerra Mundial, estavam em conflito. Então existia uma falta de fé à democracia. Então nós temos uma crise do liberalismo, nós temos uma onda comunista e um medo que ela se propague para outros países, e nós temos uma falta de fé à democracia. Somado a esses fatores, a Alemanha, o berço do nazismo, estava vivendo as restrições que o Tratado de Versalhes tinha aplicado a ela. O que foi esse Tratado de Versalhes? Foi um acordo feito entre os vencedores e derrotados da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi acusada como a grande culpada da Primeira Guerra. Então ela perdeu 1/8 do seu território, o seu exército foi reduzido, ela teve que pagar um monte de indenização. Então, cara, a gente vivia esse monte de desconforto político, econômico no mundo. E a Alemanha, em especial, vivia esse monte de restrição devido ao Tratado de Versalhes. Esses fatores somados trouxeram crise, revolta e um ressentimento ao patriotismo, ao orgulho alemão. Está feito aí um terreno fértil para que o nazismo nascesse.